Olá, boa noite. Estamos na terça-feira, 16 de março, até encontrar com o SBT Brasil as principais notícias de todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques de hoje, na tela. Enfermeira de 32 anos é assassinada a facadas e o principal suspeito é o marido dela. Crime chocou moradores de Campos dos Goytacazes. Na região dos Lagos, a polícia também investiga a morte de outra mulher, encontrada com marcas de mutilação nas dunas de Cabo Frio. Confronto entre policiais e traficantes termina com 3 mortos em Penedo, região turística do estado. E ainda, a operação para desarticular uma quadrilha especializada em desmanches de veículos, clonagem e adulteração de placas de carros na região metropolitana do Rio. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. A gente começa com essa informação. A Polícia Civil fez hoje uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em desmanches de veículos, clonagem e adulteração de placas de carros. A gente acompanha agora. A Operação Amaranto aconteceu em vários pontos de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A ação teve como objetivo desmantelar uma organização criminosa de desmanches de veículos, clonagens e adulteração de placas de carros. Os agentes encontraram carcaças e peças de veículos em diversos pontos da região. Os policiais também cumpriram 26 mandados de busca e apreensão. Quer dizer, uma operação que aconteceu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, mas isso aí tem carro do estado inteiro, tá? Pode investigar que isso aí tem carro de várias cidades. Você, meu amigo, aí morador do interior fluminense, teve seu carro roubado, provavelmente pode ter as peças dele aí neste desmanche que foi desmantelado aí hoje pela Polícia Civil em São Gonçalo. Porque é assim, meu amigo. O crime ele trabalha articuladamente, né? Não é só local, né? Ele abrange toda uma região. Músico é solto quase 3 anos após ser preso injustamente por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um vídeo divulgado com exclusividade pelo SBT Rio revelou que no momento do crime o rapaz estava tocando pagode num bar. Na sentença, a juíza fez duras críticas às investigações da polícia. O reencontro do músico com familiares e amigos foi emocionante. Quem conta é a Mônica Chagas. Chegar em casa nunca foi tão bom e esperado. 2 anos e 7 meses. Foi horrível na minha vida. Perdi datas comemorativas. Perdi família lá dentro. Minha avó se foi. Nossa, sem palavras, não tem nem como explicar isso. Vando dos Santos Bernardo, de 35 anos, entrou no presídio no momento em que não havia pandemia. Quase 3 anos depois do distanciamento da família, imposto pela polícia, foi impossível conter o abraço. Vando foi solto nesse sábado. Ele estava nesse presídio em São Cristóvão, na zona norte do Rio. O reencontro com a namorada foi emocionante. O artista foi preso acusado de latrocínio. O crime aconteceu em junho de 2017, na Barra da Tijuca. No dia e no horário do homicídio, ele tocava em uma casa noturna em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 1 ano depois, ele foi preso através de reconhecimento fotográfico. Isso só mostra que, de fato, já foi comprovado cientificamente que esse tipo de reconhecimento é indutivo. Ele é errôneo. Tem colocado inocentes no cárcere. Um ser humano inocente. Aí eles apontam dessa forma, porque é escuro, é pobre. Aonde isso vai parar? A defesa conseguiu comprovar a inocência de Vando. Ele foi absolvido na última quinta-feira e, na sentença, a juíza Simone de Faria Ferraz fez duras críticas às investigações da Polícia Civil e destacou que, nesse caso, deveria ser reportado em livros de doutrina como um exemplo de como não proceder e não ser seguido. Tamires ainda se sente culpada pela prisão do namorado, já que ela que encontrou na Cidade de Deus o celular do rapaz assassinado durante o crime. Se eu não tivesse achado, jamais ele estaria preso. É um sentimento de... Não consigo nem falar. Hoje, Vando segue assim, ao lado dos familiares e amigos. Ele tenta recuperar o tempo perdido. A carreira praticamente vai começar do zero. Com ele preso, a imagem ficou suja, perdeu contratos e apoiadores. Mas a fé, a mesma que ele abraçou dentro do presídio, continua do lado de fora. Seguiremos à frente,
em relação a uma ação indenizatória, sim. Muito embora a defesa ache que é impossível se medir 2 anos e 7 meses. O que é 2 anos e 7 meses para uma pessoa? O que ela perdeu? O que ela deixou de conquistar? Para prender, né, gente inocente é na hora. Vai lá, joga atrás das grades, condena por mínimo de prova porca que se encontra, porque a preguiça de se trabalhar, de se investigar é grande. É uma pessoa que não está com a cara estampada na mídia, não é famosa, não tem dinheiro, não tem poder. Então, meu amigo, taca atrás das grades, o primeiro que a gente encontrar para culpar pelo crime. O negócio é prender, dar uma resposta à sociedade. Depois é isso aí para ser solto, né, para se fazer a justiça. E se a imprensa não for em cima, você que tem do outro lado que critica a imprensa, se a imprensa não tivesse em cima do caso, esse rapaz talvez nunca teria saído, né? Nunca teria revisto esse julgamento porco que foi feito para ele estar preso. Nosso primeiro intervalo em qual cidade? Hoje Petrópolis está em destaque aqui, porque ela está completando mais um aninho, 178 anos. Cidade de Dom Pedro, de Santos Dumont, tantas outras personalidades. Cidade Imperial, linda Petrópolis. Seguimos já. E olha quem está aqui, elas, as fraldas para os adultos Bem-Estar. Pois é, essa boa notícia eu conto para você que precisa usar fraldas Bem-Estar com tecnologia japonesa que proporciona qualidade superior. Bem-Estar tem um núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável com elástico curvilíneo, você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Como ela ajusta no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar, tem aqui a toalha Bem-Estar, gente. Possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera, proporcionando limpeza. Sempre irmão dos cuidados com a sua pele. E a super oferta, fralda para os adultos Bem-Estar, econômica, é esse pacotão aqui de R$ 32,90 por apenas R$ 29,99. E você ainda vai ganhar uma toalha Bem-Estar. É imperdível para você já aproveitar, experimentar. E atenção, você encontra essa promoção na região dos Lagos, na Droga Lagos. Quem está na região serrana vai encontrar em todas as farmácias Bem Viver. E se você está na região sul-fluminense, em todas as drogarias Retiro. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. Tá certo, vamos seguindo, tem muitos assuntos para dividir com você. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra um esquema de fraudes em licitação na Prefeitura de Armação dos Búzios. Segundo as investigações, o município teria comprado 19 mil cestas básicas sem licitação, gerando um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão. Quem tem as informações é o repórter Caio Alex. A operação foi batizada de Farinha Pouca e foi desencadeada pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro para cumprir 8 mandados de busca e apreensão no município de Búzios e também em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras e aqui no Rio de Janeiro, contra uma organização criminosa que foi montada na última gestão da Prefeitura de Búzios para desviar dinheiro dos cofres públicos. Foi feito um contrato emergencial ali dentro do município para a compra de 19 mil cestas básicas, onde o valor a ser pago seria de R$ 3,5 milhões. Mas a empresa que foi escolhida subcontratou uma outra empresa pagando apenas R$ 2,5 milhões. E foi aí que eles iriam embolsar algo em torno de R$ 1 milhão dos cofres públicos. Mas o Tribunal de Contas do Estado percebeu que havia algo de errado e barrou essa compra. Agora, a polícia pegou materialidade para montar novas operações e conseguir prender os integrantes dessa organização criminosa. Hoje, ninguém foi preso. E os caras, eles assim, desviam, né, da saúde, da alimentação. Pensa bem, cesta básica, né? Durante uma pandemia, se tiver comprovação mesmo desse esquema, mas tem que pegar quem está envolvido, botar atrás das grades, tem que parar com essa coisa da impunidade no nosso país, gente. Deixar para lá, deixa para lá. Olha aí, plena pandemia, dinheiro para comida, pelo amor de Deus. Os hospitais federais do Rio de Janeiro estão à beira de um colapso. Em meio ao pior momento da pandemia, centenas de leitos estão vazios por falta de profissionais da saúde. Branca Andrade conta pra gente.
Não adianta ter leito em hospital se não houver profissionais de saúde para trabalhar. Essa é a realidade do Rio de Janeiro nos hospitais federais. 770 leitos de UTI estão fechados em plena pandemia por conta de uma crise na saúde que estava invisível desde 2016. O Ministério da Saúde, no último certame, contratou apenas 4.117 profissionais de saúde. Porém, apenas 2/3 desses profissionais já assumiram seus cargos. O Ministério da Saúde ainda está faltando chamar 1/3 desses profissionais. A situação vai ficar caótica. A cada dia que passa, mais leitos serão fechados. O Rio de Janeiro possui 80% da capacidade do país para atendimento em hospitais federais, mas com um déficit de mais de 14 mil profissionais de saúde. Associado ao aumento das filas de espera por UTIs, o sistema está prestes a entrar em colapso. Sem tempo para contratar novos profissionais e treiná-los nesse período crítico, o Ministério Público Federal pediu emergencialmente a recontratação de funcionários que foram demitidos em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde passa agora por um momento de transição. Eduardo Pazuello vai ser substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga, que já assume a pasta com a missão de administrar os impactos da pandemia e fortalecer a rede federal do Rio, que possui 6 hospitais. Diminuição de leito e a pandemia do jeito que está, com números cada vez maiores, a oferta de leitos da rede federal está cada vez menor. Aí você tem a estrutura, tem o hospital, por isso que eu falo, né? Estão inaugurando o hospital não sei aonde. Meu amigo, prédio não faz nada sozinho, né? Porque estão vindo não sei o que, respirador de não sei de onde, equipamento também não funciona sozinho. Se não tiver a mão de obra, se não tiver profissional, não adianta. E aí esse caos, em meio a toda essa pandemia, não ter profissional da saúde é brincadeira, né? É sacanagem. Confusão e descaso na porta de um posto de saúde em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Muitos idosos aguardaram mais de 15 horas para receber a vacina da Covid-19, mas a unidade distribuiu apenas 100 senhas. Caio Alex conta pra gente. Era uma fila que parecia não ter fim e que começou no início da tarde desta segunda-feira. São idosos que estão atrás de imunização contra o coronavírus, mas muitos vão sair daqui sem a esperança de serem vacinados. Eu já tive vontade de chorar. Neste posto de saúde em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, foram distribuídas apenas 100 senhas para os idosos de 71 anos e outras 50 para a segunda dose. Sem informações, houve confusão e muitas dúvidas, inclusive de quem fazia a triagem. Esse funcionário só perguntava a idade e não conferia a documentação exigida. Dona Madalena saiu daqui chorando, indignada. Essa é a terceira vez que a idosa procura o posto de saúde Neuza Brizola, mas nada de vacina. Dá uma dor no coração da gente, a gente ficar, precisar de médico, precisar de tomar uma vacina, não conseguir. No banco de trás do carro, seu Manuel, de 79 anos, aguardava para receber a segunda dose do imunizante. Sem andar há 2 anos, a esposa dele enfrentou o descaso para que fosse cumprido o direito dele. Sofre eu e ele. O posto de saúde é desse jeito, não resolve os problemas. Apesar das dificuldades enfrentadas até aqui, Dona Elza conseguiu ser vacinada e deixou o posto radiante. Muito feliz. Um funcionário da prefeitura que estava aqui no posto informou que as pessoas de 71 anos que não conseguiram pegar senha deverão acompanhar nas redes sociais da prefeitura para saber as novas datas, a partir de sexta-feira. O problema é que centenas de pessoas com 71 anos não receberam a senha e, por isso, não foram vacinadas. Mas amanhã, a prefeitura aqui de Belfor Roxo promete começar a vacinar os idosos a partir de 70 anos, o que para muitos é um absurdo. Prefeito Vaguinho, mostre organização na sua gestão, porque a saúde em Belfor Roxo é uma mentira. É o que, senhora? É uma porcaria! Isso é sacanagem com a população, porque eles sabem muito bem a quantidade de vacinas que tem, não precisava deixar formar essa fila toda durante a madrugada, e a politicagem, né, que os políticos estão fazendo em cima dessa vacinação que está lenta demais no nosso país, longe de fazer qualquer diferença nessa pandemia. A Prefeitura de Belfor Roxo disse em nota que a partir de amanhã estará suspensa a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todas as policlínicas, por causa da bagunça, né? O município disse que vai garantir apenas a segunda dose para as pessoas
que já se imunizaram na primeira etapa. Aí o discurso muda, né? Depois que dá essa confusão toda, depois que distribui Covid para todo mundo, aí vão pensar em fazer uma vacinação séria. Petrópolis já Serra mais uma vez em destaque, isso aí porque hoje ela é aniversariante, ela tem total espaço aqui, é uma das cidades mais bonitas do nosso interiorzão, tá aí, linda cidade imperial, seguimos já já, parabéns Petrópolis! A Câmara de Campos dos Goytacazes tem um recado para você, cidadão campista. De olho na tela, vamos ver. Você sabia que a TV Câmara não é só política? Por aqui nós temos assuntos culturais, históricos e educacionais. Não perca a nossa nova grade de programação. Fala Presidente, Minuto Câmara, Informe Câmara e muito mais. Tá então, nova Câmara de Campos do povo para o povo. Muito bem, vamos seguindo então, vamos dividir com você outros assuntos por aqui. Em função da pandemia, a Prefeitura de Petrópolis teve que cancelar as solenidades pelos 178 anos da cidade que seriam realizadas hoje. Mas a missa na Catedral São Pedro de Alcântara foi mantida, aconteceu durante a manhã, respeitando o limite de ocupação. As homenagens a Dom Pedro II e também outras personalidades que marcaram a história do município aconteceram, mas sem a presença de público. Eventos culturais pela internet também marcaram a data, como o tour virtual pelo Museu Casa do Colono, através do endereço eletrônico tourvirtual360.com.br/Casa do Colono. Tudo junto está liberado para você passear e conferir um pouco da história de Petrópolis, que hoje completa 178 anos. Casa Colono, tá? /Casa Colono, para você poder entrar lá. O endereço eletrônico está aqui embaixo. É um passeio bacana, é um dos principais, é um dos primeiros, né, passeios virtuais em 360 graus que você encontra na internet, liberado para você. Muito legal, vai lá conferir que você vai gostar muito. E agora, outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro. Um crime de feminicídio chocou a população de Campos dos Goytacazes. A enfermeira Kissila Goldar, de 32 anos, foi assassinada a facadas na noite desta segunda-feira. O principal suspeito é o marido dela, Guilherme Maciel, de 35 anos, que fugiu, mas foi encontrado pela polícia e acabou preso. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu. Durante o socorro, ela chegou a falar para os bombeiros que o ataque havia sido feito pelo esposo, com quem se casou em dezembro do ano passado. O caso está sendo investigado pela 134 Delegacia de Campos. Kissila deixa 3 filhos. Na outra ponta do estado, na região dos Lagos, a polícia investiga o que pode ser um outro caso de feminicídio, com requintes de crueldade. Naimar Ferreira, de 49 anos, foi encontrada morta com marcas de mutilação nesta segunda-feira, em meio à vegetação da Praia das Dunas, região central de Cabo Frio. O principal suspeito do assassinato, segundo a Polícia Civil, é Lucas de Jesus Silva, de 29 anos, com quem a vítima tinha um relacionamento há cerca de um ano. Os dois moravam juntos no bairro Itajuru. Segundo a polícia, câmeras de segurança flagraram Lucas empurrando um carrinho com algo embrulhado em um pano grosso durante a madrugada. O local onde o corpo foi encontrado foi incendiado. Até o meio dessa tarde, o suspeito ainda não havia sido encontrado. Um confronto entre policiais e traficantes terminou com 3 suspeitos mortos na região de Penedo, em Itatiaia. A troca de tiros aconteceu numa região de mata, usada por criminosos como depósito de drogas e armas. Na ação, foram apreendidos fuzis, pistolas e até granadas, além de drogas e munições. 2 adolescentes foram apreendidos. A polícia faz buscas para tentar prender um homem de 27 anos que conseguiu fugir. Ele é acusado de chefiar o tráfico de drogas na região. Foi inaugurada em Itaperuna a reforma da rampa profissional de parapente. Seguindo os protocolos de enfrentamento à Covid-19, a solenidade contou com a presença de autoridades locais e atletas. Durante o evento, não faltaram emoção e adrenalina com voos de parapentes, iniciados com um parapentista cadeirante. A reabertura da pista de voo livre no Morro do Cristo Redentor marca os 55 anos do monumento na cidade, considerado o maior do estado depois do Corcovado, na capital fluminense.
Muito bem, esse foi o Giro de Notícias e a gente vai agora para o Giro de Abraços. Tem o Steve de Volta Redonda, que fez aniversário no último dia 11. Parabéns, Steve. Abraço para o Enzo, também ligado com a gente. Tem o Maurício de Cabo Frio, onde também está ligado o André Borges. Tem a Carmelita de Volta Redonda e tem o Petropolitano, que comemora hoje os 178 anos de Petrópolis, na região serrana. Parabéns, Petrópolis. Vem aí o SBT Brasil. Voltamos amanhã. Fiquem com Deus, cuidem-se e até lá.